Olá, bem-vindos de volta. Vamos dar continuidade à leitura do livro Canção para Ninar Menino Grande. Quando Tina conheceu o Fio Jasmim, ela acabara de completar 17 anos, e o homem dizia estar ele na idade do sofrimento. Gozava de seus 33 anos e relembrava que tinha sido com essa idade que Cristo fora pregado na cruz. Ela, quase menina ainda, nada sabia de amor e pouco de sexo. Até então, só experimentara olhares amedrontados e timidamente fogosos para os rapazinhos, vizinhos e ex-colegas da escola. Um dia, em uma festa da família, um enteado de uma de suas tias, enquanto dançava, lhe deu rapidamente um beijo no rosto. Tina desvencilhou-se dele, temendo a repreensão das mulheres mais velhas, mães, tias e primas. Ninguém tinha visto, mas, assim mesmo, faltaram-lhe a coragem e o desejo para voltar à sala. Homens, dentre outros assuntos como amor e sexo, provocavam pouca fala em sua família. Temas interditados, embora quase todas as mulheres, mesmo as mais jovens, tivessem sempre filhos. Da mãe, sempre escutara que homem era o bicho mais perigoso, principalmente se fosse muito bonito. E completava a fala dizendo que eles não passavam de meninos grandes, que viviam amarrados às saias das mulheres em busca de proteção ou de brinquedo. Brinquedo esse em que, se a mulher não cuidasse, não desconfiasse ela mesma, o corpo dela poderia se transformar em joguinho nas mãos deles. Sobre as mulheres em geral, as considerações costumavam ser mais complacentes. Os julgamentos a respeito delas eram mais variáveis, apresentadas sempre como mais humanas, a não ser quando abandonavam os filhos. Do pai, Tina nada conhecia. Tivera poucos contatos com ele na infância. E assim que foi ficando mocinha, a mãe a proibiu de falar com ele. Tina não se incomodou. O pai não lhe fazia falta. Estava acostumada com a inexistência dele. Como não tivera a presença da figura paterna nem a proximidade de outros homens, como padrasto, avós, tios ou qualquer parente masculino, Tina cresceu desconhecendo os homens. Sua mãe, tias, irmãs, primas e amigas compunham o seu mundo bipartido. As mulheres aqui, os homens lá longe, afastados. O primeiro homem que Tina conheceu foi então Fio Jasmim. Tudo começou com um encontro casual. Ele e Pérola Maria eram vizinhos de uma prima-irmã de Tina. Um dia, em um domingo festivo, a família dela foi visitar esses parentes que moravam em um bairro distante. Nesse dia, Fio Jasmim entraria na vida de Tina para sempre. No momento exato em que ele saiu da casa e ganhou a rua, Tina pisou no quarteirão de Floripes, sua prima. Tina Maria Perpétua ia, Fio Jasmim vinha. Um caminhando em direção ao outro. Tina chegando, Jasmim saindo. E quando se completaram, já bem próximos, uma desconcertante ardência queimou o rosto de Tina. Não de timidez, afirmava ela sempre. Foi como se aquele homem que vinha andando em minha direção, no momento exato em que o corpo dele parecia querer invadir o espaço do meu corpo, ele me atingisse com um inesperado e violento tapa no rosto. Foi tão concreto o peso da bofetada na minha face que busquei vestígios de qualquer movimentação do homem que me agredira do nada para o nada. Nada encontrei de movimento. As mãos de Fio Jasmim sequer haviam mexido dentro do bolso. Tempos depois, quando os dois conversaram sobre o primeiro encontro, tão casual, o próprio Fio Jasmim reconstituiu a cena, reforçando a versão de Tina. Ele apreendera no rosto dela, no momento exato em que os seus corpos quase se trombaram, um movimento de contração na face de Tina, como se ela estivesse padecendo de uma estranha e inexplicável dor. Então aqui acaba esse capítulo sobre a Tina e sobre o encontro dela com o Fio Jasmim, esse primeiro encontro, e nós basicamente percebemos que foi um encontro casual, como é dito no texto, e também um encontro desproporcional, porque
Ela estava na flor da idade, né? Era uma jovem virgem. Isso fica claro quando diz que ela ficou assustada quando recebeu um beijo na bochecha de um rapaz numa festa, né? Ficou tão envergonhada que não voltou mais para a sala da festa. Então, uma mulher que não tinha nenhum contato com homens, enfim, que o assunto para ela, amor, sexo e tal, esses assuntos eram, digamos, tabus. E em contrapartida, o Phil Jasmin era um homem feito, um homem de 33 anos, né, ali na idade do sofrimento, vinculando essa idade à idade que Cristo foi crucificado, né, Jesus Cristo, e portanto ele tinha vivido muito mais coisas do que ela, tinha outras experiências, enfim, tinha outra malícia também, e ela, pelo contrário, né, era bastante ingênua. E tem esse ponto curioso digamos assim, do momento em que eles se conhecem, que é a sensação que ela tem de levar um tapa na cara. Não é uma coisa comum, né? Enfim, é, uma, é um fato específico do encontro deles. E depois é dito que quando, em algum momento, eles conversaram sobre esse primeiro encontro, o próprio Phil Jasmin percebeu que ela teria sentido algo assim estranho, porque ele percebeu a contração dela no rosto, como se ela tivesse realmente recebido um tapa na cara. Depois, mais pra frente, a gente pode entender ou não por que isso aconteceu, né? Essa sensação. Outra coisa que eu queria que vocês tivessem atenção aqui na leitura é conseguirem ir diferenciando no texto o que a narradora falando, ou seja, o que é discurso indireto e o que é o personagem ou a personagem falando, o que é um discurso direto, o que é a própria personagem falando em primeira pessoa. E aqui nós temos isso, né, no final desse capítulo. A narradora está contando um dia em um domingo festivo, tal, a família dela foi visitar os parentes e tal, e aí eles se encontraram, né? Nesse dia, Phil Jasmin entraria na vida de Tina para sempre. Então, a narradora começa a contar como que se deu esse encontro. E ela começa no momento exato em que ele saiu da casa dela, tal, não sei o que, enfim, eles vão cruzar o caminho um do outro. Ele está vindo, ela está indo, eles vão cruzar o caminho. E aí, quando ela termina de falar que uma desconcertante ardência queimou o rosto de Tina, ponto final, a próxima sentença, a próxima frase, está entre aspas. Entra a voz da própria Tina. A Tina entra na história. Vamos imaginar a autora escrevendo lá a história dela, no meio de uma sala com várias mulheres contando as histórias delas como um único homem. Vamos imaginar aqui que essa cena aconteceu. Claro que isso aqui é imaginação, tá, gente? Não fiz essa pesquisa para saber se a Conceição Evaristo sentou numa sala com todas as mulheres da história, tá? Isso aqui é imaginação. E aí ela tá ali escrevendo. Então aí eles se encontraram, tá? Porque ela ouviu a história, agora ela tá escrevendo a história. Só que ela tá escrevendo como narradora, terceira pessoa, narradora observadora, contando a história. Então eles cruzaram o caminho um do outro, não sei o quê. Aí ela tá lá. Vamos supor que ela para e fala assim, vou ler em voz alta pra você ver como tá ficando. Então naquele momento, Tina estava indo, Jasmine estava vindo. Aí a Tina interrompe e fala, mas não foi de timidez. Mas não foi de timidez que eu virei o rosto. Não foi isso. Foi como se aquele homem que estava vindo na minha direção. E aí ela começa a entrar na história e começa a falar. E aí é como se ali, naquele momento, a autora começa a escrever ali de punho assim, olha, o que a própria personagem está falando. Então, por que eu estou criando, né, esse cenário assim fictício da criação literária da autora e, enfim, e como que, portanto, isso vai para o texto, né, narrador barra personagem, cada hora um falando, digamos assim, na sua vez, para que vocês consigam diferenciar esses discursos no texto e consigam ver o que é a narradora contando, né, ou o narrador contando a história, e o que é a personagem falando em primeira pessoa. Isso depois vai nos ajudar em termos de interpretação, porque a gente não vai poder dizer assim, a narradora disse que ela não virou o rosto por timidez. Não foi a narradora que disse.
foi a própria personagem. A narradora disse que Tina sentiu uma desconcertante ardência em seu rosto. Isso está correto. A personagem Tina afirma que aquela ardência não foi de timidez. Isso também está correto, percebe? Diferenciem. Façam esse exercício também de prestarem atenção nas pontuações do texto. Tá vendo? Aqui abriu, portanto, uma aspas, entrou a fala da personagem, fechou aspas e travessão. Afirmava ela sempre, ou seja, Tina afirmava sempre isso, que não foi de timidez que ela virou o rosto. E aí volta a fala da Tina, abre aspas de novo. Foi como se aquele homem que vinha andando em minha direção no momento exato, E a fala dela, ó, piribibopó, vai até aqui, ó. Mas a mão dele estava dentro do bolso, nem tinha se mexido dentro do bolso. Acabou a fala da Tina, volta a narradora falando. Tempos depois, quando os dois conversavam sobre o primeiro encontro, tão casual, o próprio Fio Jasmine e tal. Então a narradora está falando de uma conversa que ela teve conhecimento, que eles depois conversaram sobre isso. Então eles não só conversaram, como a narradora teve conhecimento dessa conversa e escreve aqui um discurso indireto o que ele teria dito. E ele teria confirmado a versão da Tina. Beleza? Queria que vocês fizessem essa leitura atenta dos textos, tá bem? Para ajudar na interpretação. Já já a gente continua. Um beijinho, tchau, tchau.